Meus queridos amigos e alunos da nossa família Eletrônica Fácil, nosso querido amigo aluno João Paulo Rodrigues fez uma pergunta muito massa aqui e ele falou o seguinte: professor, o que não fazer ao testar componentes eletrônicos numa placa eletrônica? A dúvida de um é a dúvida de muitos, então vamos para cima. A primeira coisa que você não pode fazer ao testar componentes eletrônicos em placas é você, primeiro, não colocar as pontas de prova no seu multímetro corretamente. Os multímetros, geralmente, eles têm aí cerca de 4 conexões. Então você tem aqui o comum, tipicamente, na maioria das vezes é fixo, né? E você muda aqui, ó, quero medir tensão, quero medir corrente, quero medir resistência, quero medir diodo. Aqui é medir corrente elétrica? Pô, então tem que pegar e você tem que mudar o ponto que você vai medir. Quando você altera a localização da ponta de prova do seu aparelho, do seu instrumento de medição, automaticamente você está direcionando para o aparelho uma característica, você está usando do aparelho uma característica eletrônica específica para que ele possa medir aquilo que você está trabalhando, aquilo que você quer desbravar com as suas pontes, com seus cálculos matemáticos, né? Então, medição de corrente não é medição de tensão, medição de corrente não é medição de resistência. Então, automaticamente, por exemplo, quando você coloca o instrumento de medição na escala de medição de corrente elétrica, o que acontece? Internamente, o aparelho, quando você coloca na escala de medição de corrente elétrica, 20 ampere, miliampere, a entrada do seu multímetro, ela vai oferecer uma impedância tendendo a 0 ohms. Por quê? Porque se ele vai medir corrente elétrica de um componente eletrônico, de um trecho da placa, de uma carga que está consumindo energia da placa eletrônica, o que acontece? Se ele for uma alta resistência, ele vai interferir na corrente que está sendo medida. Então, todo o amperímetro, ele tende a ser um curto-circuito interno dentro do aparelho. Uma impedância, uma resistência tendendo a 0 ohms. E se você vai medir tensão de um circuito integrado, de um transistor, de um MOSFET, de um chaveador de fonte chaveada, de um varistor, uma tensão de qualquer ponto na placa eletrônica com o multímetro na escala de corrente elétrica, com a ponta de prova posicionada na escala de corrente elétrica, o que vai acontecer? Você está gerando um curto de um ponto para o outro. Imagina que você vai medir, então, 220 volts. Ou vamos supor que você vai medir a tensão que está na saída de uma ponte retificadora de uma fonte chaveada. Que vai ter ali, por exemplo, entrou 220 e o pico disso aí vai lá para 340 volts, por exemplo. E aí você pega, põe um multímetro na escala de medição de corrente, ponta positiva. No positivo, ponto negativo, negativo. Se o multímetro é um curto, ele está gerando um curto entre o positivo e o negativo. E aí você, com o instrumento, gerou um curto-circuito na tua placa eletrônica. Você pode ter acabado de ocasionar a queima de um componente eletrônico e até mesmo do próprio instrumento, né? Se ele não tiver com o fusível de proteção adequado. Então, muito cuidado para você não gerar curto na placa eletrônica, medindo tensão, corrente, medindo tensão, resistência, teste de diodo, teste de capacitor, com a ponta de prova na posição da medição de corrente elétrica. Porque você pode estar gerando um curto-circuito na medição. Então, esse é o cuidado número 1. Quando você vai medir uma tensão elétrica numa placa eletrônica, num componente eletrônico, o multímetro não pode estar na escala de continuidade, medição de diodos, tá bom? Então, quando você vai medir uma tensão elétrica de um transistor, de um MOSFET, de um IGBT, o multímetro não pode estar na escala de continuidade, teste de diodo, não pode. Por que não pode? Porque toda vez que o multímetro ele está na escala de continuidade, teste de diodos, automaticamente ele tende a injetar uma tensão na placa eletrônica com as pontas de prova para que ele possa fazer a medição. Como é que ele vai testar um diodo se ele não induzir ali uma circulaçãozinha de corrente pelo diodo para ver se ele está na posição direta ou reversa? Como é que ele vai testar um transistor se ele não injetar uma corrente na junção base-emissor, na junção base-coletor, na junção, por exemplo, coletor-emissor, para fazer o teste se ele está em curto, se ele está em aberto, se ele está conduzindo, se a queda de tensão da região semicondutora está boa, se ele está em fuga, se ele não está, ok? Então, o que acontece? Você não pode medir tensão elétrica de uma placa com multímetro na escala de continuidade.
Porque senão você está medindo tensão com a placa ali alimentada, energizada, e você vai estar empurrando com o teu aparelho uma outra tensão. Então essa tensão com a outra tensão pode vir a danificar a escala interna do seu multímetro. Porque assim, imagina você vai medir a tensão da rede elétrica 220 volts com o multímetro na escala de continuidade. Na escala de continuidade ele está injetando lá uma tensãozinha. O que vai acontecer? Você vai ter uma dupla alimentação. Uma fonte vai tender a alimentar a outra e quanto maior o potencial, mais chance de vencer aquela fonte que tem um potencial maior tende em relação a que é menor. Então, numa tensão muito grande de uma placa eletrônica que você está medindo, e em fontes chaveadas, por exemplo, você tem muito isso, né? Lá no link DC, onde você tem os maiores capacitores de 400 volts, de até uma tensão maior, tem uma tensão armazenada muito alta, colocou na escala de continuidade, você pode vir a danificar, pode estragar o seu equipamento de medição. Então, muito cuidado em medir tensão de placa eletrônica como multímetro na escala de diodo. Isso é muito perigoso, pode vir a queimar, danificar o seu equipamento, tá? Beleza? Uma outra coisa que é errada também é se você quer medir continuidade realmente. Então, antes o foco era medir tensão e você colocou na escala de continuidade e mediu errado. Uma outra coisa errada também é você medir continuidade elétrica, porque você realmente quer medir continuidade elétrica, só que com a placa eletrônica energizada, entendeu? Então, você colocou na escala de continuidade, vai fazer uma medição de uma quantidade de uma trilha, entre um ponto e outro ali. Você quer testar uma condução de um semicondutor, de um diodo, de um tiristor. Você quer testar um transistor, você está conduzindo ou não, só que você esquece de tirar a sua placa da tomada, por exemplo. Ou você esquece de descarregar os capacitores da sua placa eletrônica, por exemplo. Então, o que isso vai fazer automaticamente? Com que seja induzida uma determinada tensão no seu aparelho, você pode danificar o seu aparelho e o seu instrumento de medição também, tá? Então, você não pode medir continuidade de placas eletrônicas, de trilhas, de interligações entre terminais de componentes eletrônicos. Você não pode fazer o teste de continuidade com o equipamento sob alimentação, ou da rede elétrica, ou de tensão residual de capacitores eletrônicos provenientes lá do link DC, do filtro capacitivo master de fontes chaveadas, ou do secundário do transformador Chopper, que foi retificado e filtrado também. Então, o que é ideal, tá? Quando você vai fazer teste de placas eletrônicas? A primeira coisa que você tem que fazer é, com muita segurança, usando os seus EPIs, então, você tem que usar luvas de proteção, você tem que usar óculos de segurança, você tem que usar, se possível, bota lá com o seu solado lá de borracha, para que tudo isso venha a aumentar a resistência elétrica de contato da sua pessoa, de você como profissional junto ao sistema elétrico eletrônico que você está trabalhando. Porque assim, mesmo a placa estando sem a alimentação da rede, se um capacitor estava alimentando ali, por exemplo, estava sendo alimentado, carregado com uma tensão de 300 volts de pico numa rede de 220 RMS, se você tocar num terminal do capacitor e num aterramento, por exemplo, você pode vir a tomar uma descarga, um choque elétrico que pode gerar danos aí para a tua saúde. Você pode ter formigamento, né? Imagine se você, por exemplo, está tomando um choque e a corrente elétrica ela pode circular, por exemplo, do braço direito para o esquerdo. Então aqui você tocou no ponto energizado e aqui você estava aterrado, a corrente vai circular de um braço para o outro, vai passar para o teu coração. E aí ali 20 mA que tenda a passar pode gerar o que é uma fibrilação, né? Pode gerar uma parada cardíaca. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que respeitar a eletricidade, tem que respeitar a eletrônica, porque quanto mais respeito, mais segurança você tem ao trabalhar com eletrônica, por um longo prazo de tempo, que tipicamente a sua vida toda você vai fazer isso com muita segurança. Agora, quanto mais autoconfiança, quanto menos respeito, quanto mais desrespeito você tem ao trabalho que você está fazendo, a chance do acidente é muito maior. Então, você não pode, ao testar componentes eletrônicos, fazer essa medição sem os EPIs. Sem o seu óculos, sem a sua luva, sem a sua bota. Para, usando os EPIs, aumentar a resistência elétrica corporal, resistência de toque, e também, se tiver uma explosão de um capacitor, explosão de algo na placa eletrônica, você está protegido, a sua visão. Quanto vale a sua visão, né? Então, não tem como comprar visão. Isso não existe. Então, a segurança sempre em primeiro lugar. Então, para isso, a gente tem que descarregar os capacitores das placas eletrônicas. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte, né? Professor Rodolfo, mas como que eu faço, então, para descarregar os capacitores de uma placa eletrônica como essa, por exemplo?
Ó. Então você tem lá os capacitores de um alto nível de tensão, por exemplo, esses aqui são capacitores de 450 volts. Ó. Como é que a gente faz para descarregar esses capacitores aqui? Gente, geralmente, ó, quando você olhar na placa eletrônica, você tem múltiplas formas de fazer isso, tá? A forma errada que eu não recomendo que você faça é o que muita gente faz por aí, né? Isso aí tá errado, tá bom? A pessoa pega e faz isso aqui, ó. Terminal, essa placa aqui tá sem energia, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tá sem energia, tá? Não façam isso, tá bom? A pessoa pega, por exemplo, um metal, uma chave de fenda lá, encosta no terminal negativo e no positivo do capacitor. Pega lá um metal qualquer, um alicate, coisas metálicas, e interliga o terminal negativo com o positivo do capacitor eletrolítico. Aí gera um estouro, pum, gera uma faísca. Isso aí tá errado, né? Você chega a ser ridículo, é horroroso isso aí. Não pode ser feito isso. Ah, professor Rodolfo, mas por que não pode? Porque, pessoal, é óbvio, tá? Primeiro que você está estragando a sua ferramenta. Segundo, está gerando uma faísca, um arco elétrico brutal no momento de descarga do capacitor. Terceiro, você está gerando uma corrente elétrica de circulação ali pelo teu capacitor e naquela malha de curto-circuito que está sendo gerada ali tão grande que você pode vir, no decorrer do tempo, pelo autoaquecimento de ambas as partes, danificar a placa, danificar o próprio capacitor, danificar o utensílio que você usou ali, né? Enfim, está totalmente errado. Então não faça isso. Imagine a faísca, ela tocando um outro componente. Né? Imagine se, por exemplo, né, você tem ali algum tipo de gás no ambiente que está fazendo essa manutenção e pode ser uma atmosfera que possa ter algum tipo de explosão. Então, imagine se tem lá um produto inflamável perto. Então, em nenhuma hipótese faça isso. Não, o professor Rodolfo não recomenda isso, em hipótese alguma, tá? Ok? Então, o que você tem que fazer? Então, passo número 1. Você pode fazer a inspeção na placa se porventura ela tem uma tensão residual. Como é que você faz isso? Multímetro, maior escala de medição de tensão. Então, por exemplo, aqui, ó, a maior escala de medição do meu multímetro aqui, ó, é de 1000 volts contínuo. Não tem problema, põe lá na escala de 1000 volts contínuo e você vai, com muito carinho, usando seus EPIs, mede a tensão entre os capacitores. Mediu o capacitor, mediu a tensão entre o terminal positivo e negativo do capacitor, você já vai saber o nível ali. Ah, tem 200 volts, tem 300 volts, tá bom? Então encosta no terminal, encosta no outro, você já vai saber a tensão. Pô, tem tensão residual, o que você vai fazer então? Ó, você vai pegar e você vai ter que pegar, trazer essa tensão desses componentes aqui, para uma carga consumidora, para que essa carga consuma a ADDP, a diferença de potencial, circule por ela uma corrente elétrica e automaticamente você vai descarregar os capacitores do teu circuito eletrônico. Que carga pode ser essa? Tá bom? Que carga pode ser essa? Bom, você pode usar, por exemplo, uma lâmpada incandescente, uma lâmpada de filamento, 220 volts, 60 watts. Um exemplo, tá? Se você quiser aumentar o consumo para descarregar mais rápido, você pode colocar duas lâmpadas de 60 watts em paralelo. E você automaticamente vai ter uma dissipação de potência entre elas em paralelo de até 120 watts. Certo? Algumas pessoas, tá, usam, por exemplo, resistores eletrônicos de 10, de 20 watts, certo? Deixam ali soldados nos terminais dos resistores de múltiplas potências, de alta potência, por exemplo, 2 cabos ali com terminal isolado, certo? Só pontinha com a pontinha disponível para você tocar no ponto que você quer descarregar, e aí você vai e encosta ali, e automaticamente a tensão ela vai para a resistência, que vai consumir a corrente elétrica, e você vai fazer esses capacitores descarregarem. Outras pessoas pegam um protoboard, por exemplo, pega o resistor de 10 watts de potência, coloca lá no protoboard, e aí colocando no protoboard, dali saem 2 fios e automaticamente você vai encostar no terminal positivo e negativo do capacitor para fazer ele descarregar. Outras pessoas fazem placas de carga eletrônica. Então olha que interessante. Você tem uma placa eletrônica que é uma carga eletrônica. E aí você pode pegar ali múltiplos resistores de 10 watts de potência, 10 kΩ, por exemplo, 1 kΩ. Você pode associar esses resistores para que esses resistores, em paralelo para aumentar a potência,
diminuir a resistência equivalente, por exemplo, você pode encostar ali no terminal positivo e negativo para que eles venham a consumir, para que eles venham então a descarregar os capacitores também. E você fez uma carga eletrônica. E aí você pode também, não só fazer uma carga eletrônica dessa maneira, mas por que não você pode pegar 3 receptáculos e colocar 3 lâmpadas incandescentes em paralelo para poder fazer essa descarga também, não tem problema, tá? Outras pessoas, tá bom? Também podem usar o ferro de solda como carga. Por quê? Ó, o ferro de solda, olha que louco, isso é muito louco, né? O ferro de solda não é uma resistência elétrica, ele não tem uma resistência elétrica lá dentro dele. E aí você pode pegar então um ferro de solda de 60 watts, um ferro de solda de 60 watts, você pega lá, tem lá os 2 plugs dele, você pode, por exemplo, plugar numa caixinha, então vai lá, pluga numa caixinha, e a saída da caixinha, automaticamente você pega e encosta lá nos pontos que você quer descarregar, toda a tensão vai para o ferro de solda, e ele, como uma resistência elétrica, uma potência de 60 watts, também vai fazer toda a dissipação dessas múltiplas cargas armazenadas nos capacitores também, tá? Uma outra forma que você pode fazer, você pode localizar na placa eletrônica bornes que tenham múltiplos níveis de tensão. Por exemplo, placa eletrônica, você tem lá os bornes de alimentação 127, 220 ou LN, entrada da rede. Tem lá os bornes de 12 volts, bornes de 5 volts, bornes de 24 volts DC. Se você quer garantir que toda a placa esteja desenergizada, você pode automaticamente pegar o quê? A sua carga que vai consumir essa energia e você vai tocando ali no positivo e negativo, né, de cada fonte de forma isolada, sem encostar um terminal no outro, pelo amor de Deus, e automaticamente você vai absorvendo essas cargas desse nível de DDP, daquele trecho da sua placa eletrônica pro consumidor, e você vai descarregando os capacitores também, tá? E aí, descarregando, você vai ter uma segurança muito maior em tudo que você vai fazer no fantástico mundo da eletrônica, ok? E, tipicamente, cada nível de tensão sempre tem os seus capacitores, né? Capacitores que desacoplam ruídos, capacitores que armazenam alta quantidade de energia, de linearização de tensão, né? Que são os eletrolíticos, tipicamente, e com isso você vai descarregar todos os capacitores da sua placa eletrônica. Depois que você descarregou, você vai ter uma segurança muito maior para poder fazer qualquer outra medição na sua placa eletrônica que ela necessite estar sem energia. Por exemplo, teste de semicondutor, teste de diodo, teste de transistor, isso e muito mais, tá? E é claro que para checar, para ver se seus capacitores foram descarregados, automaticamente você pode usar o multímetro, escala de tensão, vai lá e mede de novo, e se ele está descarregado, você pega e pode fazer a sua medição de continuidade, teste de semicondutores com muito mais segurança. Não só isso, né? Você quer medir, por exemplo, você quer testar uma capacitância na placa eletrônica também, você pode fazer isso, tudo isso e muito mais, tá? Beleza? Uma outra coisa que você não pode fazer também, ao testar componentes eletrônicos numa placa eletrônica, principalmente quando a gente está falando de circuitos integrados, tá? Quando você quer testar circuitos integrados. O que acontece, gente? Acontece o seguinte, quando você quer testar circuitos integrados, você não pode encostar a ponta de prova do seu multímetro, você não pode encostar a ponta de prova do seu multímetro em mais de um terminal do seu circuito integrado ao mesmo tempo, tá? Porque se você encosta uma determinada ponta de prova do seu multímetro em mais de um terminal, você está gerando um curto-circuito no circuito integrado. Você vai enxergar que ele tem múltiplos pinos de entrada e saída, certo? E aí, quando você vai fazer o teste desse cara aqui, com o multímetro, imagina que você vai tocar, por exemplo, no terminal chamado de PD4 e VCC. Você acaba encostando a ponta de prova vermelha, por exemplo, do teu multímetro, no PD4 e no VCC, entre o pino 6 e o pino 7. Você foi lá e encostou, só que acabou juntando os dois. Se esse PD4 aqui estava configurado como saída digital, ou seja, ele está controlando um relé, ele está controlando uma saída digital da tua placa, do teu sistema, tá? Se esse cara aqui está em nível 0 e você encosta aqui no VCC, aqui está mandando 0 volts, aqui está mandando 5 volts, automaticamente você está gerando um curto-circuito interno dentro do seu microcontrolador, você pode queimar
o seu microcontrolador. Porque quando você configura um determinado pino do microcontrolador como saída digital, internamente ele vai trabalhar com uma baixa impedância, uma baixa resistência. Porque se ele é uma saída digital, ele tem que fornecer corrente elétrica. Tem que sair corrente elétrica dele. Para sair corrente elétrica dele, tem que trabalhar com uma baixa resistência, senão não vai sair nada, né? Certo? E aí você vai gerar curto-circuito nesses dois caras, pode vir a danificar os periféricos internos do microcontrolador, pode vir a queimar o microcontrolador. Já pensou que situação? Outra coisa aqui, né, ó, tá vendo aqui, ó, GND, ARF, então você também pode encostar aqui positivo com negativo. Professor Rodolfo, mas e se eu encostar em dois terminais aqui que estão como saída digital? Por exemplo, aqui, ó, encostei, acabei acidentalmente encostando no terminal 4 e no 5 aqui, PD2 e PD3. Que pode gerar problema? Pode gerar problema. Se os dois estão como saída digital e um está em nível 1, um está ligando, por exemplo, o motor no sentido horário, o outro e o sentido horário está desligado. Um está em nível 1, outro está em nível 0, um está mandando 5 volts, outro está mandando 0 volts. E aí você vai gerar curto-circuito interno também no circuito integrado. Então, dica do professor Rodolfo, vai fazer medição em circuitos integrados em placas eletrônicas? Não encoste em mais de um terminal por vez na hora de fazer a medição. E como que você faz isso com segurança, então? Automaticamente você vai testar na sua placa eletrônica o que aquele terminal do seu circuito integrado está fazendo. Preste atenção onde ele está conectado. Preste atenção onde ele está conectado. Ele está conectado... Aquele terminal que eu quero medir, ele está conectado num resistor. Então, ao invés de medir direto no C, meça no resistor. Que o resistor está isolado daqueles múltiplos outros terminais que estão do lado daquele terminal que você queria medir. Então, na moral da história, o que você tem que fazer? Faça uma medição inteligente. Meça a placa de forma inteligente. Evitando medir no circuito integrado e medindo onde ele está conectado, porque automaticamente está medindo a mesma coisa. Tá bom? Agora, se você tem que medir no integrado, o que você faz? Meça de forma vertical. Então vai lá, encosta verticalmente somente naquele pino. Apoie bem sua mão. E aí depois encosta no outro para você medir ou a tensão ou a grandeza que você quer medir para verificar se ele está funcionando corretamente. Ok? E vocês, têm alguma coisa que vocês desejam ainda comentar que não pode ser feito ao testar componentes eletrônicos em placas eletrônicas? Não deixe de deixar a sua opinião aqui no campo de comentários, porque juntos somos mais fortes, a sua opinião importa demais. Juntos somos mais fortes, chegamos mais longe sim, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil e ajudamos o João Paulo a buscar cada vez mais a faixa preta no fantástico mundo da eletrônica, ok? Não esquece de acessar o link aqui na descrição do vídeo lá no cursoseletronicafacil.com.br e baixe o seu e-book gratuitamente de mais de 270 páginas para desbravar com a gente o fantástico mundo da eletrônica, aprendendo tudo isso do absoluto zero. É claro, criando aquela base maravilhosa, aquela base concreta para alavancar os seus conhecimentos partindo do zero, buscar uma especialização futuramente e, com isso, entender de uma forma show de bola o fantástico mundo da eletrônica. Beleza? Quer também fazer um curso completo? Vem para a família Eletrônica Fácil, tamo junto. Um abraço, deixa o seu like, se inscreva no canal, tamo junto e vamos pra cima!